Boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live especial do Instituto ESP Brasil. Hoje nós teremos como convidada, mais do que especial, a queridíssima mesmo, psicologia, Michele Kamers. Estou vendo aqui que o pessoal está entrando já. Bem-vindos, bem-vinda Amanda, Bruno, Câmara, Isabel, Vanessa, Jéssica, Azevedo, tem bastante gente entrando aqui. Sejam todos muito bem-vindos, agora é oficial. Oi, Ana Lúcia, bem-vinda, querida. Nádia, Gabriel, Alexandra, Alexandra, Pedro Henrique. Legal. Pessoal, vão escrevendo aí da onde vocês são. Karina Stagliano, querida Karina. Francine. Um beijo grande para Stephanie. Bem-vinda, querida. Blumenau. Poxa, Blumenau. Inclusive, eu acho que a Michele Kamers é de Blumenau também, né? Cadê aqui? Michele Kamers. Cadê ela? Deixa eu ver se eu acho ela aqui já. Ainda não entrou, ok. Daqui a pouquinho ela entra. Rosana, Bárbara. Bom, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Alessandra, João Pessoa. Alessandra segue eu no Insta, né, Alessandra? Legal, que bacana, querida. Bem-vinda. Campo Grande, Camila. Ô, Camila. Campo Grande, vira e mexe, a gente tá por aí. Eu e minha família. Thaísa, boa noite, Thaísa. Michele Kamers entrou aqui agora. A minha filha e com a minha esposa aqui, nós estamos tomando aqui um livinho hoje. Aqui minha filha, dá oi, filha. Fala oi, gente. Oi, Michele, bem-vinda, querida. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Peraí que só não estou conseguindo te ver. É que a minha câmera está invertida. Como é que eu faço para desinverter? Clica aqui no canto direito. Aí, ótimo. Beleza. Bem-vinda, tudo bom, querida? Ai, meu Deus. Segura, tudo bem? Caiu? Deu certo? Eu tô num livro aqui. Eu tentei entrar pelo computador e não foi. Não. O computador aí, é muito ruim. Tá me escutando bem? Perfeito. Vocês estão me ouvindo também? Eu estou te escutando bem. Ótimo. Tranquilo. Eu tava acompanhando a aula da Silvia Amigo aqui em casa, estava dando muito problema, então assim, se der problema, outra pessoa assume aqui. Bruno, Ferdinando, Karina, fiquem atentos aí, que daí a gente assume. Tá dando aula agora? Não, o fim de semana passado com a Silvia Amigo. Agora a tua filha tá junto, Marco? A minha filha tá chorando ali. Ela quer vir aqui, ficar aqui comigo e tal. Tadinha. O meu filho tá na sala também, jogando Xbox. Ai, que maravilha. Eu não vejo a hora da minha filha crescer pra eu comprar um Xbox, falar pra minha mulher, o Xbox é pra minha filha. Eu tô no cantinho do guerreiro aqui. Eu tô na área masculina da casa. É 1 metro quadrado por 1 metro quadrado aqui. Dá 2 azulejos. Então eu posso fazer o que eu quiser. Vamos lá, Michele, bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite, né? Convite, assim, maravilhoso, que tive a oportunidade de conhecer você e o teu trabalho a partir da Karina Stagliano, que é a coordenadora do curso de pós-graduação em psicanálise da criança e adolescente, né? Não conhecia, de fato, o teu trabalho, e nem você, né? Conhecia, assim, alguns textos, algumas coisas, mas fiquei encantado. Falei, gente do céu, vou roubar essa mulher pra mim. E agora... já me convidou, né, Marco? Já me convidou. Agora, quero deixar claro para todo mundo que faz o nosso curso de fundamentos em teoria psicanalítica, teoria clínica psicanalítica, que a Michele Kamers vai assumir algumas aulas que eram minhas. Passei de bandeja, assim, depois eu faço oficialmente a entrega, né, do canudo. Das chaves, da disciplina. Que é a disciplina de introdução à psicopatologia, né? Que é uma disciplina que eu ministro na pós-graduação. Esse ano, inclusive, fui eu.
mas a partir do ano que vem, Michele Kamers também na turma de fundamentos, e claro, né, na turma de psicanálise com crianças e adolescentes, né, que essa aí é a menina dos olhos de ouro, graças a Karine Stagliano, que está aqui acompanhando a gente também. Vamos lá. Querida, tratamento e cura em psicanálise. Vamos conversar. Como a gente pode pensar a psicanálise enquanto, primeiro, um tratamento, né? E depois, enquanto uma modalidade de cura. O que você pensa disso? São ouvidos agora. Tá, então, Marco, acho que tem uma questão interessante que eu queria retomar o Homem dos Ratos, o Homem dos Lobos, né? Porque, veja, o Homem dos Lobos tinha passado por Kraepelin antes de chegar até Freud, né? E ele chega com vários sintomas fóbicos, enfim. E é interessante porque, nesse caso do Homem dos Lobos, o Freud faz uma narrativa importante de minuciosamente recuperar as lembranças infantis, né, do Homem dos Lobos, que era um russo, um aristocrata russo. E é muito interessante porque, vejam, nesse mesmo volume, ou nesse mesmo momento da obra freudiana, é o momento em que Freud vai escrever a introdução ao narcisismo, né? E é interessante porque acho que tem um ponto importante que qual é a grande revolução, ou a grande marca aí, né, que Freud vai introduzir, né? Primeiro, né, eu estou lembrando do Introdução ao Narcisismo para lembrar, né, quer dizer, do que um sujeito sofre? Acho que essa é uma pergunta importante. Do que um sujeito sofre? Ele sofre por estar aprisionado à família de origem. Ele sofre por estar aprisionado, né, de alguma maneira, como diz Lacan, né, aos grandes primeiros outros da sua vida, né, e de alguma maneira a gente poderia pensar que o processo de análise seria o trabalho, né, de travessia, um trabalho de travessia interessante, porque quando Lacan lá em 53 vai justamente formalizar a noção simbólica, ele faz a partir de uma retomada de Lévi-Strauss, que vai justamente, né, falar da questão da passagem da natureza à cultura. Então, é interessante porque, de alguma maneira, um processo de análise retoma esse processo de passagem da natureza à cultura, né, onde o trabalho, quer dizer, do sujeito ali seria um trabalho de poder, né, quer dizer, fazer essa passagem da família ao social. Tá? Eu acho que esse é um ponto super importante, né? Porque, veja, se ele não faz essa passagem, a gente poderia também lembrar do processo adolescente, ele fica aprisionado a uma relação de alguma medida incestuosa. Eu tava... A passagem da natureza à cultura, ela é marcada pelo quê? Pela lei do interdito do incesto. Eu estava me lembrando justamente disso, né? Oi? Eu estava me lembrando justamente disso. Esse momento na adolescência em que é revivido toda a situação edípica, né? E o quanto que isso, na verdade, nada mais é do que uma tentativa de reorganizar, ou, melhor dizendo, reeditar, né? Uma coisa que estava dito e que ficou marcado, né? Então, a adolescência vai por aí, né? Isso, mas é bonito que você está falando do dito, né? Porque me veio que, na verdade, freudianamente falando, a gente não vive, a gente revive. Sim. Né? Então, quer dizer, quando o sujeito não, quer dizer, de alguma maneira, quando ele está aprisionado nessa fantasmática familiar, ele segue tendo relações, ele pode casar, ele pode ter filhos, mas ele vai reatualizando essa fantasmática familiar nas suas relações. Quer dizer, então, quase como ele realiza o incesto nessas relações. Sim, muito interessante. Que é o osso da nossa clínica, né? A nossa clínica justamente é quando o paciente se pega falando, né? Cara, essa não é minha vida. Pensar, né? Quer dizer, veja, né? Vamos tentar pensar na neurose obsessiva. Né? O cara casa, mas faz da esposa a mãe. A mãe, Né? E a mulher casa e faz do marido seu pai.
Eu precisei de 10 anos de análise para começar a me cuidar disso, assim. Para começar a ver, pera aí, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É interessante isso, né, Michele? Porque é exatamente esse ponto, onde Freud chamava de a outra cena, né? Que nós estamos fixados, que nós estamos presos a outra cena, que Lacan vai, lendo Freud, dizer é uma fantasia. Né? E a psicanálise vai trabalhar desfazendo essa fantasia. Isso, mas é muito lindo, porque vamos retomar o estudo sobre a histeria e lembrar um pouco a indagação freudiana, que justamente é o grande pilar da psicanálise, né? Porque, veja, a psicanálise nasce com a histeria. É uma histeria que era tratada pela psiquiatria, né, como farsa. Vamos tentar lembrar aí, né, enfim, os contemporâneos de Freud diziam que as histéricas mentem. As histéricas fazem teatro. Por quê? Porque não tinha, quer dizer, né, uma lesão orgânica. Mas é muito curioso, né, porque hoje essa lógica ela segue, né? O sujeito está procurando depressão, ele segue, quer dizer, é quase como ele quer encontrar um estatuto biológico para o seu sofrimento. E a psicanálise vai subverter isso de uma maneira radical e de uma maneira muito corajosa. Tem uma... Mas só um adendo, assim, muito corajosa, por quê? Porque Freud tinha a ousadia de escutar essas que eram chamadas de mentirosas. Essas que, quer dizer, né, que eram acusadas de fazer um certo teatro, que é o que a gente escuta hoje, né, da velha história do piti. Tá dando um piti, como se fosse uma farsa, como se ali não tivesse um sofrimento. Né? E aí é interessante porque quando ele começa a escutar, então tu imagina o horror. E para quem está assistindo, eu queria trazer para vocês a dimensão disso. O horror de Freud, o horror que deve ter sido para Freud, porque eu imagino que Freud, né, também tinha recalque como nós. Quando ele começa a escutar a fantasia histérica de ser seduzida pelo adulto. E é muito curioso porque, né, Freud ele primeiro ele vai começar assim, a escutar, né, e vamos lembrar do caso Anaó, né, o pai, não sei o que, um hospital, né, então, nessa fantasia de sedução da menina pelo pai, né, lembro a vocês, quem está assistindo, que é inconsciente, uma vez eu dei uma entrevista em Blumenau, quase apanhei na rua depois disso, né, porque, as meninas querem dar para o pai. Não se trata disso, a gente está falando de uma questão muito estrutural e estruturante na psicanálise, da dimensão inconsciente. Mas é interessante que no momento Freud, eles perguntam assim, mas não é possível. Porque no primeiro momento ele achava que os pais abusavam das meninas. E ele se dá conta, quando ele se dá conta da quantidade de meninas, que ele chega na menina através da mulher. Da mulher estéril que está sofrendo. E interessante o meu lápis, né? Quando ele escuta essas meninas, então não eram mulheres. Sim. Ele começa a pensar, mas não é possível que tantas meninas tenham sido abusadas pelo pai. E ele se dá conta que o que produz a neurose é a fantasia de sedução dela. De ter sido seduzida, a fantasia de ser seduzida pelo pai. Né? E aí está o miolo, quer dizer, o osso, né, da fantasia, né, na histeria. Né? Desculpa, Marco, pode seguir. Eu esqueci o que eu ia falar, tá maravilhoso aqui escutar você. Mas é interessante porque, quer dizer, quando ele começa a escutar, então, né, as histéricas, né, é interessante porque ele começa, então, ali a formular essa dimensão da fantasia, né, claro que junto à formulação do próprio conceito de inconsciente, né, e é interessantíssimo porque me vem agora o texto Romance Familiar, em que Freud vai justamente falar, quer dizer, né, e no Introdução ao Narcisismo também, né, quer dizer, qual é a fantasia na neurose? Qual é a fantasia na neurose? Qual é o grande osso da neurose, né? Quer dizer, justamente como se o sujeito passa aí, quer dizer, ao não fazer um luto da família de origem, ao não fazer o luto da criança que ele foi,
ao não fazer um luto do pai que não teve, ao não fazer um luto da mãe que não foi possível, ou seja, a não fazer um luto dessa família ideal, o sujeito ele passa a vida inteira perseguindo essa família impossível. Isso, eu acho bacana colocar, eu lembrei agora, né? O Daniel Omar Pérez, ele sempre está com a gente aqui também, né? Na pós, é convidado da nossa pós, e também do Instituto Lalang aqui, e ele fala muito disso, que eram, a princípio, duas determinações, né? Duas causalidades. A primeira era orgânica e a segunda era moral, né? Então, o quanto que os pacientes ainda são vistos com problemas morais, fingimento, olha, você está falseando, olha, você está mentindo, olha, é piti. Eu trabalhei em hospital já, e eu tive o desprazer de ouvir um médico, né, infelizmente um péssimo da categoria, a dizer exatamente isso no pronto-socorro. A piti eu deixo por último. Assim, na hora eu desejei assim, espero que a tua mãe ou a tua mulher passe por esse piti, para você ver como isso é mais mortífero, né, do que um problema cardíaco. Que o problema cardíaco você mexe ali e resolve pronto. A neurose, cara, tu vive uma vida inteira morto, até que vai na análise e se dá conta que, porra, não é minha vida que eu tô vivendo. Que tem a ver com essa fantasia que você Marco, coloca. Mas aí tu toca numa questão lindíssima, fundamental. Porque, veja, o médico, o cardiologista, ele não está protegido da sua própria neurose. Né? Sim, Isso é sim. interessante, porque é como se, de alguma maneira, ele também se defende da sua neurose através da recusa, da escuta do sofrimento dos seus pacientes. Né? E então, essa lógica, quer dizer, então, quer dizer, a lógica do, por exemplo, do self-made man. Né? Quer dizer, o jeito que não sofre, que é dono de si mesmo, quem sofre é o outro. É um outro, e esse outro que sofre tem problemas. E a psicanálise justamente vai introduzir uma outra lógica, né? Que é interessante, quer dizer, que a condição do sujeito é a condição, quer dizer, de falta ser, e, portanto, o sujeito que ele está sempre em busca de um objeto que ele supostamente supõe que teve um dia que perdeu, né? Mas é muito curioso porque, quer dizer, é quase como se, como se o médico também não consegue escutar, e vários profissionais da área da saúde Ele não tem que conseguem escutar porque se misturam. Sim, sim, sim. Com os pacientes. Eu penso assim, Michele, sempre que eu vou dar aula, principalmente quando eu dava aula em graduação, eu falava assim, olha, profissional da equipe da saúde não tem que fazer o trabalho que nós, enquanto psicanalistas, fazemos. Né? São campos distintos. E eu gosto de deixar isso muito claro. Né? Por exemplo, tem um exemplo que eu dou, que o pessoal fica putíssimo, né? Que é um médico daqui de Londrina, muito famoso, muito respeitado, uma pessoa maravilhosa, assim, conheço ele, acho que faleceu, inclusive, se não me engano. Mas ele fez uma operação cardíaca, né? Ele chegou a cuidar do meu avô, né? Meu avô morreu também. Mas ele fez uma cirurgia cardíaca, a cirurgia foi perfeita. Né? Ele colou o coração com super bonder. Isso ficou no Brasil inteiro. E aí ele estava dando entrevista, aí o cara perguntou, e o paciente? Não, o paciente morreu depois de um tempo, de pneumonia. Ou seja, a cirurgia foi perfeita, a técnica foi perfeita, restauramos o órgão, morreu de pneumonia, não tem nada a ver comigo. Às vezes, Michele, eu acho que muitos analistas se colocam nesse lugar, né? De tipo assim, aconteceu lá fora, não tem nada a ver comigo. E é esse ponto que eu queria conversar contigo, quando para Freud, quando Freud chama de neurose de transferência, e para Lacan, quando Lacan diz assim, que o analista faz semblante do objeto, a gente tem que começar a entender que o analista faz parte do sintoma. Né? Ou seja, que no próprio trabalho da análise, no processo de cura, o analista, não enquanto pessoa do analista, né, mas que também o Lacan vai dizer que a gente paga por isso, né, mas que o analista também entra aí na cena como responsável pelo ato, pelo trabalho, né, pela direção de cura, direção de tratamento, como queiram. Marco, acho que tem vários pontos aí. Primeiro, na própria história da psicanálise, bom, preciso lembrar, né, a diferença de estilos. Eu gosto muito da posição da Roudinesco quando, né, fala dos lacanianos idólatras. Deves lembrar dessa passagem, né, em que ela vai dizer assim, né,
que os herdeiros de Freud conseguiram, de alguma maneira, fazer um luto do pai e reinventar a teoria. Enquanto os herdeiros de Lacan ficaram aprisionados a um pai todo-poderoso. É curiosíssimo, porque quando Lacan ele formula o conceito de ato, ele justamente formula o conceito de ato para tentar romper com essa lógica incestuosa dentro das próprias instituições psicanalíticas, de um pai que era mantido, né, quase como o pai da horda, né, quer dizer, que não dava nenhum acesso, né, à vida civilizada aos filhos. Né? Quer dizer, é literalmente uma horda. E o que a gente percebe? Que, de alguma maneira, né, quer dizer, algumas instituições seguem funcionando dessa maneira. Obviamente que eu não vou entrar na questão histórica da psicanálise, muito menos nas dissidências, né, mas a gente também poderia pensar que essa lambança da neurose, essa lógica incestuosa da neurose, ela também se reatualiza nas instituições psicanalíticas que não estão imunes, né, dos efeitos da neurose dos seus próprios analistas. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente que está no... vamos brincar assim, a gente está na vida há um tempo, né? A gente tem cara de jovem, mas já estamos na vida há algum tempo, né, Marco? Eu sou jovem ainda. Eu nem tanto, tá? Não, mas tem um chão pela frente ainda. E é interessante porque vi muito analista que fez formações que eu diria assim, a lógica da rocha da castração. O sujeito para se tornar analista ele tinha quase que sangrar. Umas análises abusivas, horrorosas. E eu vou te falar uma coisa, para quem está assistindo, que essas pessoas nunca se recuperaram dos efeitos dramáticos e nocivos que essas análises produziram na vida deles. Mas, então, Michele... Só um pouquinho, Marco. Assim, a ponto de que houveram analistas que se suicidaram, tá? A ponto de que alguns nunca casaram, a ponto de alguns nunca tiveram filhos, a ponto de alguns nunca tiveram uma vida. Literalmente casaram com a teoria. Percebe? Tem aí um certo sacrifício, né? Quase como dar o meu corpo em nome de Deus. Percebe? Fazer sangrar em nome de Deus. E esse Deus se chama psicanálise. Percebe? Então, quer dizer, uma relação patológica, eu diria assim, muito, mas não na patológica no sentido da medicina, mas uma relação muito neurótica com a teoria. Então, eu acho que, nesse sentido, estar advertido da história e dos nossos antepassados, nossos antecessores, nos ajuda muito, porque eu diria hoje, Marco, o seguinte, a possibilidade de alguém conduzir bem a análise de um paciente tem a ver com o seu próprio processo de análise. Não tem a ver com teoria, percebe? A teoria, quer dizer, a formalização teórica é uma exigência que se coloca a partir do percurso de quem está se tornando analista. E onde é que a gente se torna analista? Frequentando o divã. Frequentando o divã. Agora, veja, vou fazer, tem um pulo do gato aí. Não basta frequentar um divã, é necessário fazer uma análise. Porque tem gente que frequenta o divã, mas não faz análise. O que eu ia perguntar é até que ponto esses, de fato, se analisaram, né? Que é uma coisa que eu sempre trabalho. Não é porque eu, por exemplo, sou Jacques Lacan, com 80 anos, e recebo você no meu divã há 20 anos, que você está se analisando. Não tem nada a ver com isso, né? Claro, e até essa é uma discussão que eu faço com alguns colegas, o quanto que a análise ela só é passível de ser verificada nos efeitos a posteriori, né? Isso, Marco, mas veja, eu acho que tem um ponto importante que a supervisão ela ajuda a pensar, né? Porque, veja, eu preciso lembrar que Lacan se envolveu sexualmente com pacientes, né? Então, assim, a gente não pode poupar, né? Quer dizer, enquanto analistas, né? Quer dizer, sim, quer dizer, né? Lacan, bom, mas Lacan se envolveu sexualmente com pacientes, né? O que eu estou querendo falar com isso? Né? Que essa lógica abusiva, incestuosa, ela também marca a própria história da psicanálise,
né? E eu diria o seguinte, uma boa análise conduz justamente, né, ao luto dos grandes mestres. Sim, sim. Né? Justamente, porque, veja, quando eu falava que um processo de análise consiste justamente nessa passagem da família para o social, isso implica no quê? Fazer um luto desses primeiros outros. Né? Fazer um luto dos pais, fazer um luto da criança que eu não fui, fazer um luto da família que eu não tive, para justamente poder reinventar uma história a partir, sabe aquela lógica, é o que tem para hoje? A partir do que é possível. Né? Então, quer dizer, então é interessante porque, às vezes, né, eu recebo, às vezes, na minha clínica, pessoas que dizem assim, eu faço análise com fulano, supervisão e estudo. E eu fico pensando, gente... Para tudo. Para tudo, né? Para o mundo que eu quero descer. Veja, é interessante porque é quase como, né? Eu caso com a mãe, eu tenho filhos com a mãe, né? E eu sei lá mais do que com a mãe. Toma mãe, como mulher e como filha. Percebe? Então, quer dizer, é muito grave, porque é literalmente a realização do incesto. Mas veja, interessante, porque quando eu falo incesto, e eu não estou usando ao acaso essa palavra, a gente se assusta. Né? Mas eu estou usando a palavra incesto porque é quase como um incesto legitimado, Marco, com o analista pode. Entende? Porque ele quer o meu bem. É muito próximo da lógica de que o meu pai transa comigo, mas ele é meu pai e ele deve saber o que é melhor para mim. Né? E é interessante, quer dizer, eu estou transpondo essa cena incestuosa da realidade agora, porque acontece muitas vezes em cidades pequenas, em instituições psicanalíticas, quer dizer, né, é muito grave para quem está escutando isso. Eu queria apontar que tem a mesma dimensão de um envolvimento sexual de um analista com o paciente. Percebe? Porque a dimensão do excesso e a dimensão do abuso, ela está colocada. Não tem interdição. E onde não tem interdição, sempre tem incesto. Percebe? E quando há incesto, você está fora do pacto civilizatório. Acho que isso é muito importante, deixa claro. Então, você está fora da psicanálise, né? Porque a própria psicanálise... Você tá fora da psicanálise, quer dizer... É esse efeito de lidar com o luto. Fora do pacto civilizatório. Né? Mas, veja, e aí é interessante, quer dizer, quais são as lambanças que a gente vê, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente possa pensar um pouco o que são os efeitos da análise, né? E mais os passos, quer dizer, né? O que a gente espera de uma análise? Primeiro, uma espécie de, quer dizer, eu acho que a primeira questão aí, quer dizer, que se possa fazer um luto desse outro tão poderoso. Isso inclui o próprio analista, né? Agora, o que a gente vê muitas vezes? Análises em que a minha analista tem o cabelo curto e eu vou lá e corto o cabelo curto. Quer dizer, eu escuto. Começa a ver, sabe o quê? Uma mimetização dos pacientes. O paciente passa a falar como um analista, passa a se comportar como um analista. Gente, isso é muito... Quer dizer, eu imagino o nível, o drama envolvido nisso. Porque o que acontece, né? Geralmente grandes mestres, e obviamente que quando o analista morre, o sujeito fica órfão. Quer dizer, então nesse sentido, quer dizer, não teve uma análise ali. Né? É claro que eu estou falando isso à distância, tomando como ponto de partida ou pressuposto a própria história da psicanálise. Não estou falando, né, mas o que eu estou apontando é que essa revivência da história, ela está colocada cotidianamente, todos os dias. Né? Então, nesse sentido, Marco, né, acho que tem um ponto aí, primeiro, da gente poder repensar que tipo de formação que está sendo ofertada. Tá? Primeiro ponto. Posso falar rapidão. Eu ia comentar assim, que como eu atendo muitos alunos, né, e também pessoas que estão aí, de alguma forma, se colocando no trabalho da psicanálise, no estudo da psicanálise, a gente escuta muito isso, acredito que você também, isso é nosso dia a dia, né? Nossa, você é muito foda. Aí, às vezes eu olho e falo, cara, depois me dá o meu telefone, então, que eu vou me analisar.
É justamente para mostrar isso, né? O quanto que. E eu insisto nisso, eu estava até agora mandando uma mensagem para a Silvia Amigo para conversar com ela sobre isso, esse ponto, né? O quanto que o analisante cria um analista, né? Na sessão de análise, e que o analista tem que fazer análise, fazer supervisão, para não cair o engodo de acreditar que ele é isso que o analisante pensa que é. E aí dá muita merda, dá muito problema. Marco, porque ele cai quando ele está capturado pela busca de reconhecimento. E aí ele quer ser amado, né? Sim. Eu acho que tem uma outra dimensão importante, né? Veja, eu acho que também tem uma questão importantíssima aí, Marco, né? Os efeitos de uma análise, eles precisam se converter, eles precisam ser vistos na vida de um analista. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, né? Eu gosto muito da expressão do Caligares, quando diz assim, não ser feliz, ter uma vida interessante. Percebe? Então, quer dizer, se alguém, quer dizer, né? Acho que tem essa dimensão, quer dizer, porque a pergunta que eu estou colocando, o julgamento que eu estou fazendo, quer dizer, se o próprio analista, enquanto analisante, não se beneficiou dos efeitos de uma análise, que análise ele vai conduzir? Primeiro ponto, tá? Então, acho que, quer dizer, obviamente que os reflexos das análises, tá? Ou da análise, né? Eu digo das análises que eu já estou na quarta. Na segunda. Na segunda. Né? E, bom, espero seguir, né? Porque, eu adoro fazer análise. Acho que se analisar, quando a gente gosta, é algo muito legal, né? Mas eu diria o seguinte, quer dizer, os efeitos da análise do analista, eles estão diretamente envolvidos ao modo como ele conduz uma análise. Posso contar um caso rapidinho? Pode, claro. É o caso da Radmila Ziguri, que está no livro As Belas Lições. Tu já deve ter lido, Marco, imagino. E o caso se chama A Senhora do Cachorro. Não, A Senhora do Cachorro não. Acho que é Freud na Latrina, o nome do caso. Tá? E é um caso, e é interessante porque eu lembrei disso quando eu estava pensando nos efeitos de alguém que faz uma formação, mas não tem uma análise. Que escuta pela teoria, ou seja, não escuta o paciente. Ele escuta a teoria e tenta, de alguma maneira, encaixar o paciente na teoria escutada. Interessante, porque a paciente começa a se dar conta, isso a Radmila, que é uma analista que atende em Paris atualmente, eu tive o prazer, enfim, ter contatos com ela pela internet, não pessoalmente em Paris, e é interessantíssimo porque a paciente começa a se dar conta pelas interpretações, e a gente escuta horrores em supervisão, né, muitas vezes, né, a vagina dentada, coisas desse tipo, sabe, de um nível de selvageria horroroso, né, e nesse caso a paciente começa a se dar conta, e aí tu imagina, Marco, a coragem da Radmila, escreveu um livro, uma das belas lições, são as belas lições que os pacientes me deram, né, e aí o caso é o seguinte, a paciente começa a dar conta que ela não escutava, e ela diz assim, empresta um livro de Freud para mim, e a Radmila empresta o livro, e a paciente vai no banheiro, esquece o livro some. E aí, quando a paciente volta à sessão, ela diz, puxa, perdi o livro do Freud na latrina. Ou seja, né, como é que a Radmila vai tomar o caso? Ei, joga aqui no reservatório sanitário, dá descarga, explica a mim como sujeito. Percebe, Marco? Essa é uma outra dimensão, né? Quer dizer, né? De uma formação, que esse é o problema, que eu acho que a gente que coordena a pós-graduação, Marco, deve se colocar e se interrogar de uma maneira muito séria, né? Porque, veja, aqui em Blumenau eu coordeno 3. Tua filha está aí? Não, eu tô querendo pedir vinho para minha esposa aqui. Acabou. De pós-graduação. Sim, muitas pessoas vêm procurar um deles, que é o de psicanálise,
né, quer dizer, tem esse desejo de querer ser um analista, de se aproximar né, da formação. Claro que um curso de pós-graduação em psicanálise, ele oferece aí uma inicial da apresentação da psicanálise, né? Mas veja, a preocupação que eu tenho como coordenação de um curso como esse, e tem o de psicopatologia em infância e adolescência, o outro é psicologia hospitalar e da saúde, né? Que é o seguinte, quer dizer, né, que a gente possa transmitir, né, aos interessados, aos inscritos no curso, né, que um analista só se faz um divã, né? E é interessante, eu lembro de um outro caso, eu não vou te deixar falar de novo, né, Marco? Não, daqui a pouco eu paro aqui, começo sozinho, fica tranquilo. Tá, eu conto o último caso. É um caso do Jung, que está num livro do Marcelo Ferraz, de São Paulo, em que chega um médico, Jung, e diz assim, escuta, eu queria ser analista. Aí Jung diz, bom, mas para você ser analista, na época que o Jung não tinha rompido com Freud ainda, tá? Aí ele diz assim, mas para você ser analista, você tem que se analisar. Ele diz assim, mas eu não tenho uma questão de análise. Olha que bonito. Que é um pouco que a gente vê estudante de psicologia. Eu não tenho uma questão. E ele diz assim, aí ele diz assim, mas por que você não tem uma questão? E aí o médico responde, família linda, filhos maravilhosos, enfim, quase como minha vida normal. E o cara, chegou o teu vinho, não? Oi? Não. É que o som aqui tá cortando, mas é o meu, pode falar. Tá. E aí o Flávio Ferraz, justamente esse livro é sobre normopatia, então vai discutir que, quer dizer, o paciente sofre de uma normalidade patológica, veja, né? Mas olha que lindo a resposta do Jung, é interessantíssimo, porque a gente vai voltar depois no caso do Homem dos Lobos, que é um caso, que é um enigma para a psicanálise, em que aí o Jung diz assim, tá, mas você sonha? E ele diz assim, não, eu não sonho. Aí o Jung diz assim, então a partir de agora você vai começar a sonhar. E o cara começa a sonhar. Vem, deita no divã, e aqui é marcar uma diferença entre Freud e Lacan, porque Freud colocava seus pacientes no divã no momento que entravam dentro do consultório, enquanto Lacan não. Porque é a partir disso que ele vai introduzir a questão do tempo lógico e do autoanalítico. Quer dizer, que a ida para o divã tem um estado de ato na psicanálise lacaniana. E ele começa a sonhar. E o que o Jung vai formalizar a partir disso? Que essa normalidade encobrir uma psicose importante. Psicose? Uma psicose importante. Que era um caso, porque ele faz um sonho importante. Quer dizer, que essa armadura toda... Porque, então é interessante, porque por que eu falei que não vai cair de novo no Homem dos Lobos? Porque no primeiro momento que ele faz análise com Freud, ele não tem delírios e ele não tem alucinações no Homem dos Lobos. Mas o momento que ele... Porque aí Freud dá uma data para o término da análise dele. Tu deves lembrar disso, Marco. Ele volta para a Rússia, tem a Revolução de 1917. E quando ele volta a procurar Freud encaminha para uma discípula. E ela vai dizer, é um caso de paranoia. É um caso de paranoia. Então, vamos tentar pensar, quer dizer, o arranjo inicial, né, a gente poderia, inclusive, dizer está acontecendo uma revolução aí, Marco. Eu vou fechar aqui É que eu tô em casa, gente. Essas lives eu gosto de, quando eu faço, e acho que boa parte de vocês já conhecem o meu trabalho, eu sempre tomo um vinho e venho aqui para casa. Porque eu não aguento ficar no consultório muito tempo, eu atendo das 8, às vezes até às 8, e aí eu quero ficar em casa, com essa barulheira com a minha família aqui, com a minha mulher, adoro. A gata, a cachorra. Pronto, vamos lá. Mas, Marco, então veja, é um caso interessante, porque no primeiro momento, veja um caso que segue sendo um enigma, o Homem dos Lobos. Eu tive no museu de Freud em Londres, e é incrível assim, o quanto o Homem dos Lobos está presente no controle de Freud. Está presente na história de Freud, e veja um enigma. Né? E aí, quer dizer, vai dar justamente, quer dizer, elementos para pensar as estruturas limites.
que são estruturas muito difíceis, porque, veja, né? São arranjos que parecem uma neurose, mas, na verdade, não são uma neurose. E o próprio Freud trabalha com isso quando ele vai falar lá, se eu não me engano, nos artigos técnicos, né? Ele aponta, submeto os meus pacientes a uma terapia de teste, que depois Lacan vai retomar e falar, vamos fazer entrevistas preliminares, para saber muito bem do que se trata, né? Eu só queria fazer um comentário aqui, com relação à formação, né? Claro que uma pós-graduação não é uma formação em psicanálise, longe de ser, mas trabalha com a questão da teoria, isso, né? Sim, sim, mas trabalha com a formação na parte teórica. Agora, o analista, tu que vai escolher a supervisão, analista de controle, você que vai escolher a escola que você vai participar, inclusive não precisa ser necessariamente do mesmo grupo da pós, tanto é que a nossa pós tem Escola Freudiana de Buenos Aires, a Brasileira de Psicanálise, Campo Lacaniano. Michele é da onde? Do Campo? Na verdade, eu circulo em várias instituições. Ah, tá ótimo, melhor aí, né? Então a Michele já é nossa aqui. Isso, eu gosto de circular em várias. Sim, e aí eu tava dando supervisão, na época que a minha pós tinha supervisão ainda, né? E aí eu escutei assim, os alunos, né, na supervisão, e aí eu cortei a sessão e tal, e assim, falei, caralho, o que aconteceu? E não entendi muito bem. Na segunda vez da supervisão, a mesma coisa. Aí eu cortei ali, nossa, e não sei o que. Aí os outros amigos, assim, nossa, cortou, cara, e não sei o que. Aí na terceira o cara falou, cortou, eu falei, porra, velho, você tá cortando por quê? Você consegue escutar teu paciente? Não, fica com esse paciente pelo menos uma hora. Pelo menos uma hora. Primeiras sessões, assim, tá, que às vezes o paciente já vem de uma outra análise, ou que chega num ponto ali que você fala, cara, não tem mal o que eu ouvir. Mas explica a regra, acolhe, a escuta é um acolhimento. Freud foi genial nisso, né? Quando ele percebe que Breuer começa a visitar a moça lá de elevados dotes, e ele escreve isso, e alguma coisa acontece, ele fala, porra, é só dar meia hora de atenção, que alguma coisa acontece aqui, vamos ver o que está acontecendo? Isso. Nem isso. Eu estou falando isso, Michele, porque o que acontece? Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com a teoria, falaram aqui tempo lógico, tempo cronológico, que não escutam o paciente. Esquece do básico, escuta o paciente, acolhe. Eu já recebi gente de tudo quanto é abordagem de psicologia e também de tratamentos psicanalíticos prévios e médicos e o caralho a quatro. É sempre a mesma história. Chega uma hora que o analista, muito entre aspas, começa a querer ensinar o paciente como viver. E aí vai por água abaixo. É aí onde eu falo que a psicanálise só pode começar quando a psicoterapia fracassa. E o povo da psicoterapia fica comigo putaço assim. Eu falo, não, se a psicoterapia tá dando certo, toca o barco, continua, é bom, não vai pra análise, pelo amor de Deus. A análise é um processo sem volta, não dá, né? Não recomendo análise para todo mundo. Tem que ter perna, dizia Freud. Eu acho que é muito bem pontuado isso por ti, porque é como se a terapia funcionasse na lógica do furor, primeiro, curandes, nomeado por Freud. Segundo, na lógica quer dizer, como se o terapeuta, ele é o grande mestre do trabalho. Quer dizer, na análise é o contrário. Quer dizer, o analista, ele está como objeto lá. Objeto causa o desejo do paciente. Né? Então, quer dizer, de alguma maneira, quer dizer, ele está com o resto. Aí que eu estou lembrando aqui nos discursos de Lacan, não vou entrar nisso agora, mas eu acho que tem um ponto importante, né, desse disco, quer dizer, eu acho que tu coloca uma pergunta, o que faz com que alguém queira buscar análise? Primeiro, quando começa a desconfiar da psicoterapia. Percebe? Quando começa a dizer assim, pá, mas tá parecendo papo de comadre, entendeu? Só vou falar um negócio aqui. Eu fiz uma pesquisa e joguei lá. Quem de vocês, lá no meu Instagram, né? Quem de vocês abandonou a psicoterapia e fugiu para a psicanálise? Foi mais de 90%. Isso porque um colega, né, que é psicólogo, doutor e tal, falou assim, Marco, isso que você fala, que a psicoterapia fracassa, que a psicanálise começa onde a psicoterapia é um desserviço para a psicologia enquanto ciência e profissão. Aí eu fiz essa enquete. Aí deu mais de 90 pessoas. Aí eu publiquei lá, ficou todo mundo quietinho. Mas é bem interessante ver isso, né, Michele? Que, no fundo, primeiro,
Eu não acho que psicanálise é para todo mundo e nem cura tudo. Tem um coleguinha nosso aí, psicólogo, que falou lá que eu uso qualquer abordagem do jeito que eu quero, da hora que eu penso, né? E que eu babava ovo em Lacan e Freud. Meu, não é por aí. Primeiro, eu acho que psicanálise não é para todo mundo. É preciso ter um sofrimento que não passa e que você não encontra a solução em nenhum dos outros meios, né? Então, mas veja, Marco, aqui eu acho que tem um... Veja, a gente tem mais 15 minutos, certo? Acho que É isso? sim. Tá, Marco, vai me lembrando o tempo que eu tenho coisas importantes a dizer, tá? Eu esqueço. Vamos lá. Primeiro, eu acho que tem uma questão importante. Veja, em que momento, quer dizer, que o sujeito começa a desconfiar da sua própria terapia? Da sua própria terapia, quando eu digo terapia, terapia de um modo geral. Inclusive aí da psiquiatra, tá? Qualquer tipo de terapêutica, né? Quer dizer, quando ele, de alguma maneira ele começa a se indagar, opa, alguma coisa aí não tá bem. Né? E é interessante porque no caso, por exemplo, das histéricas, que adoram fazer isso, elas botam os terapeutas e os terapeutos, brincando aí com o presidenta, né? Lá da época da Dilma, é interessante porque começa a botar em xeque, quer dizer, né? Quase como, tu não tá me curando, tu não tá fazendo. E o terapeuta ele vai entrando em angústia. Por quê? Porque ele acha que ele cura. Né? É interessante, porque, quer dizer, quando vai para a psicanálise, quer dizer, a gente inverte a pergunta, o que você acha que acontece com você? O Freud, ele escreve uma coisa belíssima, ele fala que o analista tem que se comportar como cirurgião na Idade Média. Fala assim, eu operei, Deus curou. Ou seja, eu te escuto, você vem, você me fala, eu pontuo, agora o que aconteceu, não tenho ideia. O Lacan formaliza depois o procedimento, né? Vai ser minha aula de amanhã. Oi, filha. Minha filha chegou aqui agora. Quer dar unha aqui? Ô, Marco, né? Então é interessantíssimo porque, né? Na psicanálise a lógica é o contrária. E é muito interessante porque o que é o sintoma em psicanálise? Quer dizer, o paciente vem, ô, Marco, tu para essa revolução aí na tua casa, rapaz? Tu fecha a porta. Já fechamos aqui, já. Ó. Vamos botar ordem nessa casa. Esse negócio aí de bagunçado não quero. Eu preciso falar pra minha mulher por ordem aqui. Marcão, e é interessantíssimo porque, né, quer dizer, do que sofre então, né, o sujeito? Primeiro, o que é o sintoma? O sintoma é uma resposta a uma questão. O sujeito, quer dizer, é uma resposta, quer dizer, então é interessantíssimo porque, assim, né, é uma resposta que ela é bem sucedida durante um tempo. Percebe? Vamos pegar o exemplo né, vamos supor, né, da bulimia ou da anorexia. É uma resposta ali. O sujeito precisa daquilo. Estou pegando uma coisa bem objetiva, bem grave. Né? Agora a pergunta é, enquanto esse sintoma responde, ou seja, enquanto ele funciona bem para o sujeito, quase como uma muleta, como uma terceira perna, ele não procura nada, ele não tem uma questão. Né? Então, quer dizer, de alguma maneira, existe uma condição aí, quando ou o sujeito começa a desconfiar desse sintoma, ou quando, de alguma maneira, o sintoma quebra. E quando que o sintoma quebra? Divórcios, perdas familiares, perda do trabalho, quando, quer dizer, de alguma maneira, porque é quase como numa metáfora, assim, né? O menino que for homológico, se ele der beijo no pescoço nas meninas, elas vão ficar com ele. Ele vai, quer dizer, ele vai ao infinito além, no pescoço. Quando é que ele vai se interrogar, Marco, em relação a isso? Quando uma menina disser, para mim não funciona. Aí vem a interrogação. E agora? O que eu faço? Como faço, então, para ter algo com essa mulher? Percebe? E aí ali ele procura um analista. E é essa que fisga. Essa que, né? Justamente, essa que fisga. Agora é interessantíssimo, porque quase como, então, existe aí no trabalho das entrevistas preliminares, quer dizer, justamente algo muito importante, que é justamente, quer dizer, poder transformar esse sintoma que funcionava como uma resposta, que o paciente também não se convence, ele diz assim,
essa menina que é tolinha, que não funcionou bem, mas eu acho que vai seguir funcionando com as outras. Não sabe o que está perdendo. Que vai seguir sendo bem-sucedido. É lindo isso, né? Porque nisso, os neuróticos são muito esperançosos. Sabe o velhinho que vai jogar na loteria toda semana? É a neurose. Ele tá lá, ele tá com 80 anos. Há 70 ele joga na loteria todos os dias, mas ele ainda acha que ele vai ganhar. Essa é a relação que a gente tem com o sintoma. E é muito interessante porque chega um momento que ele começa a perguntar assim, quer dizer, o que precisa acontecer então para ele parar de ter essa esperança de que o sintoma ainda vai... Quer dizer, então muitas vezes a gente recebe sujeitos que acabam precisam ir ao fundo do poço para poder dizer, puta, esse sintoma não funciona mais. Quer dizer, então quando o sintoma deixa de funcionar como uma resposta para a neurose do sujeito, ele vem procurar com sofrimento. Porque algo saiu do lugar. E aí, nesse ponto, é o trabalho das entrevistas preliminares, mano. Percebe? Para quem está escutando, gente, é muito importante. Porque nesse trabalho das entrevistas preliminares que a gente vai conseguir, quer dizer, no manejo da transferência, e por isso, Marco, é fundamental, quer dizer, que um analista tenha uma boa análise, sustentando ele como analista. Percebe? Quer dizer, que é justamente poder transformar esse sofrimento num enigma do paciente sobre si mesmo. Então, olha a virada, o salto, a grande virada que se produz aí, porque ele, então, no primeiro momento, supunha que o analista ia responder para ele, que é a lógica da psicoterapia, mas agora, quando ele consegue formular um enigma, ele começa a ser o analista de si mesmo. E aí é o momento que dá para mandar o paciente para o divã. Então, essa ida para o divã, que tem um estatuto de ato, como formula muito bem Lacan, ela é fundamental porque nessa ida para o divã se introduz um outro momento do processo da análise. Um outro momento em que justamente o analista, ele praticamente some do processo, tanto que ele fica atrás do paciente, ele não está mais face to face, né? E agora, basicamente, quer dizer, ele está, quer dizer, né, o paciente está sendo escutado, quer dizer, mas é interessante porque a posição do analista muda. Quer dizer, quase como o analista, quer dizer, ele quase que, eu acho que essa dimensão do, ele desaparece da cena, ela é muito importante. E aí, só para finalizar essa parte, já te deixo falar, Marco, ele não vai mais querer fazer live comigo, gente. Não, eu tô com a proposta aqui na cabeça, aqui, ó, daqui a pouco eu falo. Marco, porque no terceiro momento, quer dizer, o que a gente espera? 3 coisas. Primeiro, que o paciente possa fazer um luto da sua própria história. Luto necessário para justamente poder traçar novos horizontes, tá? E mais, reinventar a sua própria história. E eu queria dar um exemplo de uma frase de uma paciente muito bonita. A frase, não a paciente. Não, a paciente também é bonita. Mas a frase, é da frase que eu estou falando. Porque é isso, psicanálise é isso, né? A frase de uma paciente muito bonita. Percebe? E é com isso que a gente trabalha, lindo, né? Porque o inconsciente está aí. Né? Em que ela diz assim, é uma paciente que tinha questões sexuais importantes, ela diz assim, eu sou uma puta profissional. E nesse momento, a paciente já estava no divã, obviamente, eu disse, não vou ficar com essa frase. E mandando embora. E ali, revoluciona a análise dessa paciente. Mas não é lindo isso, Marco? Ela diz, sai da boca dela, eu sou uma puta profissional. Eu me lembrei você falando disso do Freud, quando escreve Construções e Análise, que a gente tem que chegar até o ponto que o próprio paciente diga exatamente isso, né? Ele coloca lá, eu nunca tive coragem de dizer isso, ou isso que eu disse não saiu da minha boca, ou ele consegue se estranhar, mas ao mesmo tempo se reconhecer naquilo que de repente aparece, né? E ok, né? O analista está aí para dar conta disso. Por isso, não vai pagar para comer o paciente, né? Mas vai pagar para que o paciente vai pagar, né? E pagar caro, né?
para se ver com isso. O jornalista tem que suportar isso. Michele, só uma coisa, queria passar aqui para o pessoal algumas informações do ESP, eu vou fazer o merchan aqui. Primeiro, queria avisar que a aula da pós-graduação... Oi, eu acho que uns 5 minutinhos aqui. A aula da pós com a Michele... Vamos, claro, calma lá, deixa eu terminar de falar e aí eu vou te convidar. Pessoal, a aula com a Michele, que foi na pós-graduação, sobre a criação da clínica, né, psicanálise com crianças, né? Foi isso mesmo? O início e a constituição? Tá lá no site do ESP, vocês podem acessar. Oi? Isso, vocês podem acessar. Já tá lá, são 2 aulas, acho que são 15 horas quase de aula. Só uma coisa, vários alunos que assistiram esse curso agora me mandaram mensagem de áudio no Instagram hoje, queria agradecer, elogiando horrores, que adoraram a minha aula, gente, muito legal escutar isso, assim. Eu também estou adorando, as entrevistas, o contato, tá fantástico. E aí vem a proposta, né, ao vivo e a coisa, quem não sabe faz ao vivo, né, eu sempre disse isso. Mas, o Michele, topa a gente fazer, de repente, um mini curso, alguma coisa, a gente até havia comentado, né? Para continuar essa conversa, assim, com o pessoal. O que tu acha? Eu acho que é fundamental. Acho que se a gente formaliza em mini curso, eu acho que é interessante, porque a gente pode também dar a referência dos textos, para a gente não ficar como grandes mestres que sabem tudo, né? Sim, exatamente. Eu acho que, justamente, quer dizer, poder apresentar o caminho das pedras, né, para quem está interessado em fazer essa discussão, acho que é fundamental. Né? Então, estamos juntos nessa, Marcos. Sim, pessoal, vai acompanhando aí pelo Insta aqui do ESP, né, da Michele também, ou o meu, né? Fiquem à vontade para comentar, discutir. Michele, quer falar mais alguma coisa? Sim, quero falar assim. Só um pouquinho, a Cíntia está falando aqui, traz ela para Londrina. Cíntia, a Michele era para ter vindo para Londrina, não veio por causa do Covid, mas ano que vem está aqui com a gente, nas 2 pós. Na psicanálise com criança e adolescente, que a Karina coordena, e na de fundamentos também, né, dando introdução à psicopatologia. E uma terceira, que ele me chamou para coordenar. A terceira, que é sobre saúde mental, que a gente ainda está esquemando, mas ano que vem sai. Mas, Marco, só antes de encerrar, 2 minutos, pode ser? Sim, eu queria falar algo muito importante. Da gravidade dos efeitos desse ultrapassamento dos limites nas relações terapêuticas, né? E já escutou médicos que transaram com pacientes, né? Em qualquer relação profissional, quando o profissional ultrapassa um certo limite, isso sempre é um abuso. Eu queria marcar isso, é importante. Não importa se é um advogado, se é um médico, se é um contador, né? Quer dizer, quando de alguma maneira você ultrapassa essa dimensão, porque quem procura um profissional, não importa qual seja a área, procura porque supõe que ele tem um saber sobre aquilo. Um saber que pode ajudar o sujeito. Agora, quando o profissional ultrapassa essa dimensão e se envolve pessoalmente com esse sujeito que busca, de alguma maneira, uma ajuda, você ali tem a dimensão, justamente, quer dizer, a dimensão do pai da ordem assinada por Freud, que é o sujeito que se acha no direito e no poder de cometer todos os usos e abusos, né? E eu diria mais, por isso a importância da gente seguir trabalhando formação, a gente seguir falando da importância da análise e seguir falando da importância da supervisão, porque é só dessa maneira que a gente, de alguma maneira, vai conseguir, quer dizer, manter, de alguma maneira, um certo horizonte ético no nosso trabalho. Sim, é bacana falar isso. O próximo curso vai ser do ESP aqui online, comigo e com o Inácio Orga, da Argentina, e a gente vai falar justamente sobre o texto proposição, né, de 9 de outubro, como se produz um analista, né, o analista é efeito de quê, né, então nós vamos trabalhar justamente em cima disso, né, o efeito da análise pessoal, o analista é efeito da própria experiência de divã, e justamente eu acho que isso é muito interessante da gente pensar, Michele, porque efeito da própria experiência do divã diz ao mesmo tempo que não existem 2 analistas iguais, né? Se um analista está imitando o outro, alguma coisa não se produziu aí. Claro, querida, muitíssimo obrigado. Pessoal, vai ficar salvo se eu não fizer besteira, tá? Fiquei impressionado, hein? 250 pessoas assistindo a gente hoje, hein? 28 segundos restantes, Michele. Manda um beijo para todo mundo.
Beijo, pessoal. Beijo, Tchau, gente. até a próxima. Até, Até a próxima. tchau, tchau. Obrigado a todos por terem escutado a gente, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, acompanha lá no site do ESP, www.institutoesp.com.br, que tem muita coisa bacana lá. Depois eu vou tentar passar para o YouTube essa live, ok?